Olá pessoal, meu fraternal e cordial bom dia, boa tarde, boa noite a todos, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Meu nome é Israel, eu sou representante do Centro Espírita Eurípides Barzanufo de Franco da Rocha e nós estamos aqui novamente, graças a Deus, para mais uma leitura do livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 2, Espíritos Felizes. E assim nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima por mais esta oportunidade e abrimos os trabalhos, a leitura com oração da nossa Mãe Maior. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vamos pedindo também a ajuda das correntes africanas, correntes indianas, correntes dos caboclos, dos preto velho, do Pai Chico, Pai Joaquim, Pai João, do Mata Virgem. Corrente dos médicos, Eurípides Barzanufo, Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, Dr. Shapira, Dr. Franco da Rocha, Dr. Ângelo Misson, Dr. Souza Martins, Dr. Manuel de Góes. Corrente dos índios, Turim, Jurandim. Corrente da nossa Mãe Teresa, Mãe Maria da Glória. Corrente da nossa Mãe Genoveva com seus anjos de luz. Corrente dos sacerdotes, Padre Vitor, Padre Donizete, Padre Joaquim, Padre Chico, Padre Cícero de Juazeiro. Então, nós estamos no capítulo 2, Espíritos Felizes, e aqui eu vou dar continuação na leitura da semana que eu vou partir do item 5, página 163. O item 5 diz assim: Não faz muito tempo que vinheis sentar nesse mesmo lugar com o vosso corpo, as condições atuais em que fazeis o mesmo. Não vos parecem estranhas que efeitos essas modificações produziu em vós? Essas condições atuais não me parecem estranhas, porque desencarnado o meu espírito goza de uma lucidez que lhe permite compreender todas as questões referentes ao assunto. O espírito continua falando. Aí mais uma pergunta do Allan Kardec. Lembrai-vos de haver estado nestas mesmas condições antes da vossa última existência e percebeis agora qualquer modificação? E a espiritualidade responde: Lembro-me das existências anteriores e vejo que melhorei. Agora eu vejo e compreendo em toda a extensão o que estou vendo. Quando de minhas encarnações anteriores, espírito perturbado, eu só me apercebia de cada existência terrena que havia deixado. Nota do tradutor: a evolução do espírito aumenta sua capacidade de ver o passado, sem que isso o prejudique diante dos erros cometidos. É o que o Sr. Jobardi explica nesta passagem, ao escrever Lors de mes precedentes encarnations spiriti tubli lacundes terrestres. Alguns tradutores não perceberam bem o sentido dessa frase e, consequentemente, de todo o texto. No número 7, as lacunas terrestres são as existências materiais da vida passada do espírito. O espírito inferior só vê as suas lacunas, ou seja, depois de cada encarnação, só se apercebe do que nela foi, não tendo conhecimento do seu passado espiritual. Item 7. Pergunta: Lembrai-vos da vossa penúltima existência e que precedeu a do Sr. Jobardi? Na minha penúltima existência, eu era um mecânico atormentado pela miséria e pelo desejo de aperfeiçoar o meu ofício. Como Jobardi, realizei os sonhos desse pobre operário. Agora louvo a Deus, cuja infinita bondade fez germinar a pequenina semente que havia depositado em meu cérebro. Item 8 pergunta: Já
vos comunicastes em outro lugar? E ele responde: até agora há pouco eu me comuniquei em muitos lugares. Um espírito tem se servido do meu nome. Algumas vezes eu estava perto dele sem poder comunicar-me diretamente. Minha morte é tão recente que ainda sofro algumas influências terrenas. É necessário haver uma perfeita simpatia para que eu possa exprimir o meu pensamento. Dentro em breve poderei agir indistintamente no tocante aos médios. Por enquanto ainda não o posso. Quando um homem um tanto conhecido morre, é sempre chamado de todos os lados. Então muitos espíritos se apresentam a imitar a sua individualidade. Foi o que aconteceu comigo em muitas circunstâncias. Asseguro-vos que assim, tão próximo da libertação, poucos espíritos podem comunicar-se, mesmo através de um médium em sua experiência. Item 9 pergunta: vedes os espíritos que aqui se encontram conosco? Resposta: vejo sobretudo Lázaro e Erasto. Depois, mais distanciados, o Espírito de verdade, que paira no espaço. Depois, ainda, uma multidão de espíritos amigos que vos cercam, prestimosos e benevolentes. Sois felizes, amigos, porque boas influências vos livram das calamidades e do erro. Item 10 pergunta: em vida participáveis da opinião que vos foi transmitida de que a Terra se formou pela incrustação de 4 planetas que teriam sido soldados num só, sois ainda da mesma opinião? Ele responde: isso é errado. As novas descobertas geológicas revelam os períodos de convulsão da Terra e a sua formação progressiva. A Terra, como os outros planetas, teve o seu próprio desenvolvimento. Deus não precisou lançar mão desse recurso violento, dessa grande desordem que seria a agregação de planetas. A água e o fogo são os únicos elementos orgânicos da Terra. Item 11. Acreditais também que os homens podiam cair em uma catalepsia durante um tempo ilimitado e que a espécie humana foi trazida desta maneira para a Terra? Resposta: ilusão da minha imaginação que ultrapassava sempre o objetivo. A catalepsia pode ser longa, mas não indeterminada. Tradições, lendas exageradas pela imaginação oriental. Aqui a catalepsia seria o sono profundo do espírito, né? Ele ficar, ter consciência, tentar acordar, mas de alguma forma ele ser anestesiado pela catalepsia, de forma que ele não consegue acordar bem, não consegue ter consciência de tudo, fica de certa forma vagando, né? Não é o caso aqui. Aqui ele vai explicando ainda e ele fala: meus amigos, já sofri bastante ao lembrar as ilusões do meu espírito, que o meu espírito alimentou. Não vos enganeis, eu havia estudado muito e posso vos dizer que a minha inteligência, apta a observar tão vastos e diversos estudos, havia trazido, entretanto, na minha última encarnação, o amor pelo maravilhoso e pelo imaginoso, que auriu no contato com a imaginação popular. Estou agora pouco ocupado com as questões puramente intelectuais, no sentido em que as considerais. Como o poderia fazer, ofuscado, arrebatado, como se encontro pelo maravilhoso espetáculo que me envolve? Somente a atração do Espiritismo, mais poderosa do que vós, homens, podeis conceber, pode fazer o meu espírito voltar para esta terra que deixei. Não com alegria, pois isso seria uma impiedade, mas com a profunda gratidão da libertação.
quando da abertura da subscrição pela sociedade em favor dos operários de Lyon em fevereiro de 1862, um associado assinou 50 francos, sendo 25 em seu nome e 25 no nome do Sr. Jobardi. A respeito disso, este último deu a seguinte comunicação: estou orgulhoso e reconhecido por não ter sido olvidado entre os meus irmãos espíritas. Agradeço ao coração generoso que fez a oferenda que eu teria feito se ainda estivesse no vosso mundo. Naquele em que agora me encontro, não temos necessidade de dinheiro. Eu teria, pois, que recorrer à bolsa da amizade para demonstrar materialmente que havia sido tocado pelo infortúnio dos meus irmãos de Lyon, bravos trabalhadores, que ardentemente cultivais a vinha do Senhor. Como deveis estar certos de que a caridade não é uma palavra vã, pois todos os pequenos e grandes vos demonstram simpatia e amor fraterno. Estais na ampla humanitária do progresso. Que Deus possa vos conservar nela e que possais ser mais felizes. Os espíritos amigos vos sustentaram e triunfareis. Começo agora a viver espiritualmente, mais tranquilo e menos perturbado pelas evocações que todos os lados choviam sobre mim. A moda impera até mesmo entre os espíritos. Quando a moda Jobardi for substituída por outra e eu tiver caído no esquecimento humano, pedirei então aos meus verdadeiros amigos, pelos quais entendo os que não se esquecem da nossa convivência. Eu lhes pedirei que me evoquem. Apuremos então os problemas tratados muito superficialmente, e o vosso Jobardi, completamente transfigurado, poderá vos ser útil, o que ele deseja de todo o coração. Jobardi. Após os primeiros tempos consagrados a tranquilizar os meus amigos, o Sr. Jobardi tomou lugar entre os espíritos que trabalham ativamente pela renovação social, enquanto espera o seu próximo retorno entre os vivos para mais diretamente agir nesse sentido. Desde então, tem dado frequentemente à Sociedade de Paris, da qual continua a ser membro, comunicações de superioridade incontestável, sem se afastar da originalidade e do bom humor espiritual que constituíam o seu fundo do seu caráter e nos permitem reconhecê-los, mesmo antes mesmo da sua assinatura. Que assim seja, graças a Deus. Que comunicação linda, explicando tudo, né? Como que é, como que chega, como que tem que amadurecer também espiritualmente lá no plano espiritual. E assim nós louvamos a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima por essa leitura. Vamos pedindo neste momento que Deus e Jesus permitam aos bons Espíritos do Senhor que possam fluidificar e magnetizar todas as águas das nossas casas, colocando ali o remédio invisível, mas que é o remédio que vem da mão de Deus, da mão de Jesus. Ainda em pensamentos elevados de amor vamos vibrar pela paz do mundo, pela paz no Brasil, em nossas cidades e em nossos lares, pelo amparo aos pobres e desempregados, pela saúde dos enfermos do corpo e da alma, pela unificação das religiões, por nossos familiares e amigos, pelo reerguimento dos decaídos, pelas pessoas em situação de rua, pela reabilitação das pessoas privadas de liberdade, pelos trabalhadores do bem, pela harmonia dos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos em sofrimento, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, pela confraternização com os nossos desafetos, pela proteção aos velhos e crianças abandonadas,
pelo livramento de guerra no planeta, pelo livramento de catástrofes naturais e as causadas pela ação do homem, pelo reequilíbrio do clima em nosso planeta e, por que não, por nós mesmos, que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Peço perdão pelo barulho inconveniente que é de um vizinho que a gente tem aqui, mas nós temos que ter paciência e é assim que funciona. Eu não posso parar agora para poder fechar. Aparentemente deu um descanso, não voltou. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através das tuas legiões consoladoras de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, Senhor, porque teu é o reino, o poder, a misericórdia e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Agradeço a todos por virem até o final do vídeo comigo. Uma boa semana cheia de luz, de paz, de amor, de harmonia. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.